Posso fazer uma pergunta? Se nesse momento você sentasse no chão, conseguiria levantar sem apoiar as mãos? Parece uma pergunta muito simples. Talvez você até esteja pensando, claro que consigo. Ou talvez tenha respondido, nossa, faz tanto tempo que eu nem tento. Mas a verdade é que esse movimento pode revelar muito, muito mais do que imaginamos. Ele pode dar pistas sobre a nossa força, nosso equilíbrio, a nossa mobilidade e principalmente sobre nossa autonomia. E quando eu falo em autonomia, eu estou falando da capacidade de continuar fazendo coisas que fazem parte da nossa vida, sem depender de ajuda das outras pessoas. Talvez você nunca tenha pensado nisso, afinal, ninguém acorda de manhã preocupado se consegue ou não levantar do chão. Mas chega uma fase da vida em que pequenos movimentos começam a ficar mais difíceis. Levantar da cadeira exige um pouco mais de impulso. Agachar para pegar alguma coisa no chão já não parece tão confortável. Subir escadas começa a cansar mais do que antes. E tudo isso acontece de forma tão lenta que muitas vezes a gente nem percebe. Eu gosto muito desse movimento porque ele reúne várias capacidades importantes do nosso corpo ao mesmo tempo. Para levantar do chão, não basta ter força nas pernas. A gente também precisa de equilíbrio, mobilidade, coordenação e confiança, para transferir o peso do corpo de um lado para o outro. É como se vários sistemas trabalhassem juntos para realizar uma tarefa que, quando éramos mais jovens, parecia completamente automática. E sabe o que é mais interessante? Muitas mulheres acreditam que essas dificuldades aparecem apenas por causa da idade, mas isso não é totalmente verdade. A idade influencia sim, porém, grande parte das nossas mudanças acontecem porque ao longo dos anos a gente deixa de fazer determinados movimentos. O nosso corpo é extremamente inteligente, ele se adapta ao que a gente usa todos os dias. Se a gente passa muito tempo sentada, ele se adapta a ficar sentada. Se a gente deixa de agachar, ele entende que aquele movimento já não é tão necessário. Se a gente evita subir escadas, carregar peso ou levantar do chão, aos poucos essas capacidades vão diminuindo. Não porque o corpo queira nos prejudicar, mas porque ele economiza aquilo que não está sendo utilizado. É exatamente por isso que eu costumo dizer que movimento é uma linguagem. O corpo entende aquilo que repetimos com frequência. E deixa eu te fazer outra pergunta. Quando foi a última vez que você sentou no chão para brincar com alguém? Ou para organizar alguma coisa dentro do armário? Ou simplesmente para fazer um alongamento? Muitas mulheres dizem que evitam sentar no chão porque depois têm dificuldade para levantar. Outras falam que preferem pedir ajuda. E algumas nem percebem que começaram a evitar essas situações. Aos poucos, sem perceber, o mundo vai ficando menor. A pessoa deixa de fazer algumas atividades porque já não se sente tão segura para realizá-las. E isso não tem relação apenas com força, tem relação com liberdade. Imagine passar um dia na praia, sentar na areia, brincar com uma criança, fazer um piquenique, ou até mesmo cair por algum motivo e precisar levantar novamente. Essas são situações comuns da vida e todas elas dependem de um corpo funcional. Talvez por isso eu goste tanto de falar sobre funcionalidade, porque ela está presente nas pequenas coisas do nosso dia. E não adianta apenas pensar em emagrecimento. Claro que emagrecer pode trazer muitos benefícios para a saúde e traz, mas eu sempre gosto de fazer uma reflexão. O que vale mais? Perder alguns quilos ou continuar conseguindo viver a vida que você deseja? Para mim, as duas coisas caminham juntas. Eu quero manter um peso saudável, mas quero principalmente continuar forte. Quero continuar caminhando, viajando. Quero carregar minhas malas, minhas compras. Ou então quero continuar trabalhando, tendo a liberdade para viver. E é exatamente por isso que eu treino, não apenas para o corpo que tenho hoje. Eu treino pensando na Paula que eu quero ser daqui a 10, 15 ou 20 anos. Existe uma frase que eu gosto muito. Nós não paramos de nos movimentar porque envelhecemos. Nós envelhecemos mais rápido
quando paramos de nos movimentar. E eu vejo isso acontecendo com muita frequência. Às vezes, não é uma grande doença, não é uma cirurgia, não é um acidente. São pequenas perdas que vão acontecendo ao longo do tempo. A pessoa deixa de subir uma escada, depois evita caminhar longas distâncias, depois passa a precisar de apoio para levantar da cadeira. Tudo isso vai acontecendo aos poucos. E justamente por acontecer devagar, muitas vezes passa despercebido. Agora, eu quero convidar você a fazer esse teste junto comigo. Mas antes, um cuidado importante. Se você tem alguma limitação importante, dor intensa, tontura, problemas de equilíbrio ou qualquer condição que possa aumentar o risco de queda, não faça esse movimento sozinha. O objetivo aqui não é provar nada para ninguém, é apenas observar como o seu corpo responde hoje. Sente-se no chão e levante-se naturalmente sem pressa. Perceba que eu não estou preocupada em levantar rápido, também não estou preocupada em fazer um movimento bonito. O que importa é conseguir realizar esse movimento de forma segura e controlada. Talvez tenha conseguido sem dificuldade, talvez tenha precisado apoiar uma das mãos, ou talvez tenha percebido que nesse momento ainda não consegue levantar sem ajuda. E sabe de uma coisa? Está tudo bem, isso não é motivo para desânimo. Muito pelo contrário, esse teste não serve para jogar ninguém, ele serve para mostrar onde podemos evoluir. Afinal, ninguém melhora aquilo que não conhece. Muitas vezes nós pensamos que estamos perdendo força apenas porque a idade chegou, mas na maioria das vezes o nosso corpo está apenas mostrando que precisa voltar a receber estímulos. E a boa notícia é justamente essa: a força pode ser treinada, o equilíbrio também, a coordenação também, a mobilidade também. O nosso corpo responde muito bem quando começamos a nos movimentar de forma regular e respeitando os nossos limites. É por isso que eu insisto tanto nos exercícios de fortalecimento. Eles servem apenas para aumentar a massa muscular ou deixar o corpo mais firme. Eles ajudam você a levantar da cadeira com mais facilidade, a subir escadas com mais segurança, a carregar compras, a brincar com os netos, a viajar com mais disposição, continuar fazendo coisas simples que muitas vezes nós só valorizamos quando começamos a sentir dificuldade. Eu costumo dizer que a musculação, os exercícios com elástico, com halteres ou mesmo utilizando o peso do próprio corpo, não servem apenas para fortalecer músculos. Eles fortalecem a nossa independência. E isso muda completamente a forma como nós enxergamos o treino. Quando pensamos apenas em emagrecer, qualquer semana sem resultado na balança pode gerar frustração, mas quando pensamos em recuperar movimentos, ganhar força e preservar a autonomia, cada pequena evolução passa a ter um significado muito maior. Talvez você consiga levantar um pouco mais fácil, caminhar uma distância maior, sentir menos dores nas atividades do dia a dia, dormir melhor, ter mais disposição. Tudo isso também é resultado. E, curiosamente, quando cuidamos da nossa massa muscular, nós aumentamos nossa capacidade de realizar atividades físicas, preservamos o metabolismo e favorecemos o emagrecimento. Ou seja, o emagrecimento deixa de ser o único objetivo e passa a ser uma consequência de um corpo mais forte, mais ativo e mais saudável. Eu acredito muito nessa forma de cuidar da saúde, porque ela respeita o tempo de cada mulher, não exige perfeição, não exige treinos extremos, exige apenas constância. Pequenas escolhas repetidas ao longo do tempo fazem uma enorme diferença. Hoje, aos 58 anos, eu continuo treinando, não porque quero competir com ninguém, não porque quero parecer mais jovem. Eu treino porque eu quero continuar vivendo da maneira que eu gosto. Quero continuar trabalhando, viajando, quero caminhar na praia, fazer coisas que eu amo. Quero sentar no chão quando quiser e levantar com segurança. Eu quero continuar sendo independente por muitos anos. E é exatamente isso que eu desejo para as mulheres que acompanham esse canal. Eu quero que você envelheça com força, com confiança, com autonomia,
E que nunca pense que é tarde demais para começar, porque não é. O nosso corpo tem uma capacidade incrível de adaptação quando recebe os estímulos certos. Talvez você não consiga levantar do chão sem apoio hoje, mas isso não significa que será assim para sempre. Com orientação adequada, paciência e regularidade, muitas capacidades podem ser recuperadas. E eu espero que esse vídeo tenha despertado em você uma reflexão diferente. Talvez a pergunta mais importante não seja quanto você pesa, talvez seja: o seu corpo continua permitindo que você viva da forma que deseja? Porque no final das contas é isso que realmente importa. Agora eu quero saber de você. Você conseguiu fazer esse teste? Precisou apoiar as mãos? Ou percebeu que esse é um movimento que gostaria de melhorar? Escreva aqui nos comentários. Eu costumo ler todos eles e muitas vezes as dúvidas de uma mulher acabam se transformando nos próximos vídeos do canal. Muito obrigada por ter ficado comigo até aqui. Um grande beijo e fique bem e até o próximo vídeo.